Salve, salve, meus guerreiros e minhas guerreiras. Eu sou o professor Netinho Reis, do curso Palavra Exata. Trago nesse vídeo para vocês uma questão de geometria plana envolvendo círculos e triângulo. No caso aqui, um triângulo equilátero e 3 círculos tangentes externos. Eles se tangenciam externamente e tangenciam os lados do triângulo equilátero. Veja só a nossa figura, né? Nós temos aqui um triângulo equilátero e 3 círculos tangenciando. Eu posso enquadrar essa figura em alguma coisa da realidade. Por exemplo, eu posso pegar aqui como se fosse o telhado de uma casa e 3 canos ou 3 tubos cilíndricos encaixados exatamente na cumieira do telhado da casa, certo? Então, uma coisa que pode ser contextualizada. O Enem já trouxe várias questõezinhas em que círculos aparecem tangentes assim como esse, certo? E o que ele quer nessa questão? Ele me dá os raios dos 3 círculos, diz que os 3 círculos são congruentes, eles têm mesma medida, e os raios são todos iguais a 3 centímetros, e me pede o lado do triângulo equilátero. Ele pode me pedir qualquer coisa do triângulo equilátero, pode me pedir o apótema do triângulo equilátero, o raio da circunferência circunscrita, o raio da circunferência inscrita, que é a mesma coisa do apótema, ele pode me pedir a área do triângulo equilátero, ele pode me pedir várias coisas em cima do triângulo equilátero. Ele me pediu o lado, claro, eu encontrando o lado, eu resolvo qualquer coisa que ele venha me pedir. Beleza? Vamos lá, vamos encontrar este lado aí. O que eu tenho que fazer? Primeiro, toda vez que você encontrar circunferências tangentes, sejam circunferências tangentes externas, como essas aqui, ó, estão tangenciando externamente, olha só, externamente, ou tangentes internas, como essa aqui, vamos supor uma circunferência aqui e outra circunferência aqui, ó, mesmo que sejam circunferências tangentes e internas, o primeiro passo é unir os centros, certo? Então aqui é o que nós vamos fazer, nós vamos unir os centros das circunferências. Então vamos lá. Unindo os centros das circunferências, eu tenho aqui, ó, este centro unido com este, eu traço um segmentozinho aqui, pronto, trouxe um segmento, tracei o primeiro segmento unindo os 2 centros, ok? Agora eu vou traçar esse outro segmento unindo os 2 centros, tá aqui o outro segmentozinho unindo os 2 centros. Aí tem uma característica, moçada, uma característica que eu quero que você guarde, eu quero muito que você guarde isso daqui para a prova. Os centros e o ponto de tangência são obrigatoriamente colineares, estão sobre a mesma reta. Os 2 centros aqui, ó, que eu estou unindo, os 2 centros e o ponto de tangência são colineares, ok? Detalhe importante, em algumas questões isso é decisivo você saber esse detalhe. Beleza, então aqui, olha só, eu tenho um outro triângulo equilátero, tá certo? Agora, o que ele quer, né, tio? O que ele está querendo? Por que tu uniu os centros se ele está querendo é o lado do triângulo? Veja só, ele está querendo o lado do triângulo é tudo isso aqui, ó. O lado do triângulo é este segmento aqui, ó, ok? Isso é o lado do triângulo. Só que o lado do triângulo está dividido em 3 partes, basicamente. Uma outra atitude que você tem que tomar sempre que encontrar uma circunferência e uma reta tangente à circunferência é traçar o raio até o ponto de tangência e botar no pé do raio um ângulo de 90 graus. Vem comigo, ó. Tem uma circunferência bem aqui e tem uma reta tangenciando a circunferência. Foi o que eu disse? Traça o raio até o ponto de tangência e põe no pé do raio um ângulo de 90 graus. Tu traça o raio até o ponto de tangência e põe no pé do raio um ângulo de 90 graus. Vou botar desse ladinho aqui o ângulo de 90 graus. Tracei o raio até o ponto de tangência e coloquei no pé do raio um ângulo de 90 graus. Atitude que você tem que tomar. Toda vez que tiver uma circunferência e uma reta tangente, você traça o raio até o ponto de tangência e põe no pé do raio um ângulo de 90 graus. Tem que saber isso, tá bom? Aí você vai perceber o que eu já havia notado e por isso uni os centros das circunferências. É que eu tenho o lado dividido em 3 partes, ó. 1, 2, 3. Então essa primeira parte aqui, essa parte central aqui, é fácil de a gente determinar. Quanto é que vale? Ora, se aqui eu tenho 3, que é o raio, e aqui eu tenho 3, que também é o raio, 3 mais 3, 6. Eu já sei que essa medida aqui vale 6. 6 o quê? 6 centímetros, né? 6 centímetros. Beleza. Agora eu tenho também essas 2 medidas aqui, que eu não conheço essas 2 medidas. Mas como é que eu vou encontrar essas medidas? Vamos lá? Vamos ver. Eu vou traçar aqui, ó,
deste lado aqui eu vou traçar, olha só, o segmento que une o centro ao vértice C. E deste lado eu vou traçar o segmento que une o centro ao vértice B. Pronto, isso aqui também é uma atitude que a gente tem que tomar. E uma coisa que a gente tem que saber é o seguinte, todo triângulo equilátero possui ângulos de 60 graus. Então, esses três ângulos são iguais a 60, tá? Só que, quando eu tenho um ângulo que tem seus lados tangentes a uma circunferência, olha, um ângulo cujos lados tangenciam uma circunferência. A reta que passa pelo vértice do ângulo e pelo centro da circunferência divide o ângulo em duas partes iguais, ou seja, é bissetriz. Então esse ângulo aqui está dividido em duas partes iguais. Tudo bem aqui, né? Então olha só, se aqui é 60, então fica 30 graus aqui, ó. 30 graus aqui e 30 graus em cima. Mas sabe uma coisa? Eu quero que você preste atenção, é nesse triângulo aqui agora que eu vou destacar, ó. Esse triângulo aqui é que é importante. Esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo com ângulo de 30. Triângulo retângulo com ângulo de 30. No triângulo retângulo com ângulo de 30, o cateto oposto é a metade da hipotenusa. E o cateto adjacente é o cateto oposto multiplicado pela raiz de 3. Eu vou repetir. Toda vez que tu tiver um triângulo retângulo com um ângulo de 30, toda vez que tu tiver um triângulo retângulo com um ângulo de 30, ó, triângulo retângulo com um ângulo de 30. O que eu tenho que saber? O cateto oposto ao ângulo de 30, esse cateto que está de frente para o ângulo de 30, ele é a metade da hipotenusa. E este cateto que está encostado no ângulo de 30, o cateto adjacente, ele é a metade da hipotenusa multiplicado pela raiz de 3. Então presta atenção, ó, se aqui é x, aqui vai ser x sobre 2. E aqui vai ser esse mesmo valor x sobre 2 multiplicado pela raiz de 3. Isso, moçada, é importantíssimo para acelerar o processo de resolução de algumas questões de trigonometria, tá bom? Eu, inclusive, fiz um vídeo explicando isso daqui outro dia. Mas atenção, olha para cá, ó. Quanto vale essa medida bem aqui? Quanto é que vale? Isso daqui vale 3. Por quê? Porque é o raio, lembra? Eu tracei o raio até o ponto de tangência, botei no pé do raio um ângulo de 90 graus. Se aqui é 3... quanto equivale esta medida aqui? Quanto equivale este pedacinho aqui? Ora, o cateto oposto é a metade da hipotenusa. O cateto adjacente é esta mesma metade, ou seja, o cateto oposto multiplicado pela raiz de 3. Então aqui é 3 raiz de 3. Acabou? 3 raiz de 3. E aqui, olha, como a figura é a mesma de um lado e do outro, bem aqui é 90 graus, eu tenho um triângulo aqui, que é um triângulo retângulo com um ângulo de 30, aqui é 3, ó, esse segmento é 3, e esse daqui, este segmento que vai daqui até aqui, este segmento é 3 raiz de 3. Pronto! E agora, o que eu quero? É o lado, ó, eu quero o lado. L, aqui aparece, L é igual a 3 raiz de 3 mais 6 mais 3 raiz de 3. De onde é que tu está tirando isso? Ó, L é 3 raiz de 3 mais 6 mais 3 raiz de 3. Perceberam que para encontrar esses valores eu não tive muito problema. Eu tive que construir e reconhecer a figurinha, que é uma figura velha nossa conhecida. Quer dizer, é um triângulo retângulo com ângulo de 30, o cateto oposto é a metade da hipotenusa e o cateto adjacente é o próprio cateto oposto multiplicado pela raiz de 3. Tem um triângulo retângulo com ângulo de 30, o cateto adjacente é o oposto vezes a raiz de 3, tá bom? Então agora eu tenho L igual a quanto? Na hora que eu somo eu tenho 6 raiz de 3 mais 6. E aí eu coloco o 6 em evidência. Se quiser, se for o caso, se tiver na alternativa colocada em evidência, você coloca em evidência e fica raiz de 3 mais 1. Pronto. Isso em quê? Em centímetro, que é a nossa unidade de medida da questão. Pronto, está aqui o comprimento do lado do triângulo equilátero, certo? Moçada, é aí só fazer um print, tá? Tira um print da tela, refaz essa questão. Coisa importante, hein? Conhecer essa questão antes da prova, tá bom? Tira um print, ótimo. É isso, a gente fica por aqui e até o próximo vídeo, onde eu posso trazer um pouco mais de conhecimento de matemática para te ajudar no Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou o professor Netinho Reis do curso Palavra Exata e a gente se vê. Um grande abraço. Tchau!